Bom, a juventude da PIB de Vista Alegre diz o seguinte: a vara deve ser usada, mas só quando houver uma desobediência. Fazendo jus aqui ao que o Chicão está colocando. Mas então, eu queria já pedir... Eu não concordo. Só quando há desobediência. Aí eu não concordo. Não, ele está dizendo aqui, a vara deve ser usada, mas só quando houver uma desobediência. Aí eu não concordo, porque aí... Não, então não... calma aí. Quando há rebeldia... Rebeldia, qual é a diferença desobediência... de desobediência e rebeldia? Porque desobediência é um ato de desobediência. Por exemplo, a criança está em casa com os pais... E ela pegou e derrubou algo de cima da mesa e caiu no chão e quebrou. Aí os pais já vão chegar e vão bater na criança na palmada. Não sou a favor disso de maneira nenhuma. Tem o diálogo, não é desobediência. Respondeu o pai e a mãe, dá uma palmada. Sou totalmente contra. Então eu estou dizendo, após de muita conversa, algo constante, progressivo e muito constante, falta de respeito, mas não somente por causa de uma desobediência ou duas. Entendi, ok. É a galera aí respondendo a galera da PIB de Vista Alegre. Então ele respondeu aqui, ok? Mas ele está dizendo aqui que isso não... Outra pessoa, isso não é uma desobediência? A rebeldia não seria uma desobediência? Seria, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte... É que existem coisas isoladas, porque todo mundo erra, ok? Não está dizendo ele está falando de sucessivos erros. Então, nesse caso, ele entende que rebeldia é uma sucessão de erros que a pessoa faz conscientemente, voluntariamente, e a pessoa, então, ali tem que ser corrigida com a palmada, ok? Patrícia, deixa eu te fazer uma... Responde, você está querendo responder aí, fazer umas colocações dentro do que o Chicão colocou. Eu reforço a ideia de que eu acho que porque a palmada, é o que eu estou dizendo, a palmada, eu vou dar a palmada porque ele está colocando a mão na tomada e ele vai tomar um choque. Então eu vou ensinar ele que ele não pode tomar... Primeiro você vai falar, olha, você não faz isso porque tarará, porque você vai... Gente, educar, é importante falar sobre isso. Educar dá trabalho. Não adianta achar que filho é igual cachorrinho, que você levanta a revista e ele vai saber o que não pode ou o que pode. Não pode. Isso aí não adianta, que não vai funcionar. Você tem que argumentar, você vai ter que ensinar, você vai ter que explicar. E você vai fazer tudo isso e você escolheu dar a palmada. Volto a falar, a palmada vai resolver até o momento em que ele estiver resistência à dor. A hora que o menininho lá cresceu e viu que ele vai tomar a palmada porque ele fez aquilo, ele não vai deixar de fazer aquilo porque ele tomou a palmada. Ele vai insistir em fazer e você vai ter que aumentar a dose da palmada. E você no final vai se ver agredindo seu filho, cheio de culpa, porque vamos lá, qual foi o pai aqui que não agrediu o filho, depois de agredir viu a marca na perna dele lá marcada vermelha, né, sobressaltada, e não se arrependeu e sentiu culpa e aí permitiu um montão de coisa que não era para permitir porque isso é educar. Bom, dentro do que você está falando aqui, o Will da Primeira Igreja Batista da Floresta da Barra da Tijuca diz o seguinte: será que não é falta de investimento dos pais em relação ao tempo com os filhos? Perfeito. Falta o tempo. Eu acho que Aí ele não quer dar o tempo e de repente ele quer substituir o tempo batendo logo achando que isso vai resolver? Perfeito. Eu acho que o que está faltando... Por que essa lei surgiu? As pessoas ficam assim, poxa, essa lei está invadindo a minha casa, volta a falar, invadiu a minha casa e eu tô perdendo autoridade dentro da minha casa. A questão que está aqui não é que você está perdendo... Essa lei surgiu pela dureza do coração. A dureza do coração fez com que essa lei surgisse. O ECA surgiu por quê? Era melhor que não tivesse essa lei. O que é ECA? As pessoas não Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendi. Importante, por que foi importante? Por que o ECA... Está escrito lá no ECA que a criança deve ir à escola, parará. O pai não sabe que a criança tem que ir para a escola? E por que surgiu esse estatuto? Porque tem criança que não está indo para a escola, está indo trabalhar. Por que essa lei contra as palmadas existiu? Agora existe. Ela existe pela dureza do coração, porque as crianças não estão apanhando para ser educada. Elas estão apanhando de forma terrível. Tem criança de 4 meses morta. Isso aí é constante. O Conselho Tutelar poderia aqui trazer estatísticas. Visitei
um menino de 8 anos que não falava mais, um menino que ficou comendo pela sonda, um menino que nasceu perfeito. Mas o pai pegou o garoto e arremessou o garoto na parede, o menino ficou todo deformado, o menino só gemia. E o menino morreu porque teve uma pneumonia. Mas por quê? Porque o pai foi de uma palmada a uma agressão física. Então hoje, a palavra de Deus fala que tem que corrigir se as pessoas ainda fossem aquelas. Mas aqui atrás, em Gálatas, também está escrito, como leu aqui, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigiu o tal com o espírito de mansidão. Então, algumas coisas vão se falar lá na frente também sobre o domínio próprio. A gente pode ensinar um filho conversando, gastando o nosso tempo com o nosso, investindo o nosso tempo com o nosso filho, orientando, mostrando o porquê. Eu tenho certeza, eu falo isso até para mim e para você. Eu ia preferir que o meu pai conversasse comigo como aconteceu comigo, eu não apanhei. Conversar, me explicar, argumentar comigo, volto a falar. Se a palmada resolvesse alguma coisa, então a gente tem a solução para os nossos presos. Os problemas do mundo. Vamos pegar todo mundo que é violento e vamos dar palmada. Lá. Deixa eu só ler aqui. Bom, para educar, Carol Mãe diz o seguinte, para educar é necessário dedicação, paciência e amor. A Edna Ferreira diz, eu acho que para não precisar usar palmada é preciso educar ainda cedo. Perfeito. E o Pierre diz o seguinte, Gustavo, o que fazer quando uma criança chega ao ponto de xingar os pais? Será que, qual é a sugestão da Patrícia em relação a isso? O Will diz o seguinte, as leis não educam ninguém, simplesmente impõem limites, ok? Tá falando muito aqui bom. De lei. Bom, o Chicão levantou uma questão aqui da Super Nani, e aí eu peguei aqui na internet uma entrevista da Super Nani na livraria da Folha. Vem cá, diretor, vem em mim aqui. Eu queria ler para você a entrevista da Super Nani, que diz assim, fizeram uma entrevista para ela e diz assim, o que você acha do novo projeto de lei que proíbe a palmada e qualquer agressão física em crianças e adolescentes? Respondeu a Cris Poli, que inclusive é cristã, né? E ela é aí a Super Nani, da televisão. Ela diz o seguinte, acho que esse novo projeto de lei está se ocupando de um tipo de agressão, a física, e esquece de outros tipos de agressões, verbal, emocional e mental, que trazem consequências na formação da personalidade do ser humano, mas que não deixam marcas físicas, somente interiores e que nunca se esquecem. E ela vai deixar uma coisa muito interessante aqui, que ela diz o seguinte, se essa lei entrar em vigor, né, que ela também é contra a palmada, ela diz aqui que ela é contra qualquer tipo de agressão, porque ela argumenta que quando um pai agride o filho, é porque ele já perdeu o controle da situação, entendeu? Então ela coloca essa situação aqui. Mas ela diz o seguinte, e se essa lei for sancionada lá no Senado e tudo mais, como é que vai ser isso? Quem vai fiscalizar, sabendo que no país que nós vivemos, né, que é onde as leis existem leis boas, mas a fiscalização, como é que é isso? Como é que vai ser essa fiscalização? Como é que o cara vai pegar em flagrante? Como é que vai ser isso? A gente pode contar hoje com a força do Conselho Tutelar? A gente pode contar com a denúncia da igreja? Será que a igreja vai se envolver em denunciar pais que agridem os seus filhos? Porque a gente conhece casos, inclusive o Chicão trabalha num lugar, na periferia do Rio de Janeiro, ele sabe dos casos de crianças que se apanham e são violentados pelos pais. Será que a igreja, será que as pessoas vão ajudar nessa fiscalização ou vamos deixar por conta do Estado e já sabem como é que vai ficar? Como é que vai ficar isso aí, Chicão? Eu vejo até um paralelo que nós podemos fazer com isso em relação até à pedofilia. Pedofilia, a própria criança tem uma proteção que Deus deu, que cedo ou tarde essa pessoa, esse homem, essa mulher que tá causando, né? Ele é pego de alguma forma, né? Ou a criança consegue de alguma forma argumentar, conversar com os pais ou com alguém de alguma forma, e temos visto casos absurdos cada vez mais acontecendo no Brasil sobre a pedofilia. Mas nesse caso específico da palmada,
isso é muito difícil. Eu não consegui ver uma forma onde eles vão conseguir, a criança vai acusar o seu próprio pai, a sua própria mãe, alguma coisa. A criança até pode fazer isso, mas e vai ser o quê? Uma marca? Aí vai fazer o exame de corpo de delito como faz em relação à pedofilia? Isso é muito interessante. E vendo um exemplo meu, eu apanhava da minha mãe, mas só que ela não me machucava. E com isso eu temia a minha mãe e o meu pai. Eles conversavam comigo e minha mãe vinha para o cinto. Mas só que minha mãe, também não conhecedora da palavra de Deus, não tinha essa mansidão. Eu quero um pouco para esse lado também, que é importante nós falarmos aqui que uma coisa é o domínio próprio, a mansidão, a sabedoria, porque só quem tem o Espírito Santo, só quem é cristão. Existem pessoas que não são cristãs que dão também excelente educação, mas só quem tem mesmo, só quem é salvo no seu, que tem o Espírito Santo habitando em si, que consegue ter esse controle. Então nós temos vários testemunhos de pessoas, eu tenho, de conhecidos, que a palmada com pais, pai e mãe, cristãs, com sabedoria, com discernimento, através do Espírito Santo, não machuca, não cria problemas emocionais para a vida toda, não marca, não quebra um braço, não agride. Eu tenho vários exemplos de amigos e de pessoas que a palmada com sabedoria de pessoas cristãs não causaram problemas, ajudaram na educação. Porém, se nós formos ver, que eu acredito muito nisso, que contra fatos não há argumentos, os argumentos ficam complicados. Vamos ver nesses casos de pedofilia ou da palmada, a maioria esmagadora de casos são pessoas que não são cristãs e pessoas que... Tem pessoas que são cristãs? Tem. Mas pessoas que não são cristãs e pessoas que não têm o discernimento, não tiveram uma educação boa, não sabem educar seus filhos. Eu entendo, mas olha só, essa questão, eu conheço pais que não são evangélicos e que criam seus filhos melhores do que pais evangélicos. Os meus pais não eram evangélicos e nunca tocaram em mim. E os meus pais eram evangélicos e meu pai me batia assim de uma forma que depois de um tempo ele se arrepende, depois de eu grande, ele me pediu perdão, minha mãe também me pediu perdão, porque perceberam que batendo não foi a solução e que me deixaram marcas. Outra coisa é o senador Magno Malta, que ganhou, graças a Deus, ganhou mais uma vez, né, para o Senado, no Espírito Santo ele foi eleito mais uma vez como senador, e ele esteve na Rádio Melodia e disse que o número de casos de pedofilia na igreja entre cristãos tem crescido a 40% nos últimos 2 anos. Então hoje, o cara, na realidade, o pedófilo não tem cara. Ele é crente, ele é católico, ele é ateu, ele é rico, ele é pobre. A estatística dos presos, jovens então, assim, presos. A estatística dos jovens presos. Mais de 90% dos jovens presos são filhos de crentes e todos eles sofreram agressões físicas na infância. São dados que eu mesmo tive no Complexo Bangu. Todo mundo sabe que no Complexo Bangu existem vários presídios. Eu fui no presídio Muniz Sodré e tive, infelizmente, essa reação, que mais de 90% são filhos de crentes e 95%, a média de 95% é de 19 anos, a média de idade dos caras são 19 anos, mais de 90% são filhos de crentes. Eu até brinco, né, que digo que é um festival de Moisés, de Daniel, de Abraão, de Isaac. Então, assim,